Fala, Corbã! Seja bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast. Meu nome é Caroline Penarrubia. Eu sou o Gabriel Vieira. E hoje nós vamos comentar... É ruim, né, assim, falar novamente que é um assunto muito requisitado por vocês, mas é porque a Sim. gente realmente só traz assunto relevante aqui, que é o marketing digital para você, Corbã. Exatamente. E hoje estamos com um cara que... Manja, presença, manja, pelo manja amor de Deus. demais. Com o Boni, da Hackeando Consignado. Muito prazer, Boni, de estar Seja aqui. Muito obrigado. bem-vindo. Obrigada por estar aqui conosco. Eu que agradeço o convite e morro de vergonha. Não fica falando muito de elogio, não, que eu vou esconder embaixo da mesa. Eu não sei Não, lidar só com de isso. você falar um pouquinho da trajetória aqui, o pessoal já vai saber do Já que vai a gente saber, tá falando. exatamente. Mas vamos começar falando justamente disso, da sua trajetória, de até não necessariamente iniciar do marketing em si, mas a sua trajetória dentro da sua experiência com o Corbã, né? Fica à vontade. Legal, galera. Bom, eu tô na área de comunicação social há 22 anos, né? Contando, né? Comecei em 2000 lá atrás e vi o marketing digital nascer, né? Na época que era só mato. Mas eu só fui entrar mesmo nesse mercado de correspondente bancário voltando um pouco no tempo, né? Eu já fui... Quando eu entrei no mercado de Corbãs foi sendo sócio de uma operação, né? Sim. E quando eu comecei a investir nesse negócio, uma pessoa incrível até que domina muito sobre o assunto, eu comecei a conhecer de fato a dinâmica de o que é ser um Corbã, os produtos, os clientes, a dificuldade de um vendedor, né? Isso me deu acesso. E por estar tanto tempo trabalhando com comunicação social, marketing, né, produção audiovisual, chegou um momento que eu comecei a associar as duas coisas, né? Por exemplo, a nossa operação ficou por um tempo até ela ser comprada. Depois dali eu voltei a dar atenção para meus negócios, né? Os outros negócios que eu tinha, que era uma produtora e uma agência de marketing digital. Você já tinha agência e a produtora? Já tinha, uma coisa foi puxando a outra, né? Na época eu fui a primeira produtora de vídeo marketing, conteúdo para internet, foi eu que fundei, né? Na época as produtoras elas dividiam muito com eventos sociais e empresariais e eu apostei muito nisso porque eu era diretor numa startup. E depois de um tempo, por tanto falar de video marketing, montei a agência, começou com uma assessoria, depois virou uma agência completa. E por ter esse conhecimento com os Corbãs, né, me chamaram para participar de algumas lives. Na época ninguém falava disso, não tinha ninguém especializado nisso, né? Então, como as pessoas sabiam que eu já tinha sido sócio de uma operação, tinha um certo conhecimento e de marketing também, começaram a me chamar para eventos. E depois me chamaram para palestrar em Belo Horizonte. E nesse evento eu comecei a ter contato com o Corbã, entender as suas necessidades, né? E isso foi quando, mais ou menos? Foi antes da pandemia, acho que foi em final de 2019, né? Recente, né, pra tanta mudança, né, quando a gente para pra pensar assim. É que eu quero pensar assim, hoje a Hackeando Consignado, né, ela é pioneira. A gente começou esse negócio especializado pro canal. Sensacional. E já somos o maior hub, né? Porque ninguém oferece a quantidade de serviço que a gente oferece, que é completo, né? De A a Z em marketing. Então naquele tempo não tinha isso. Tinha uma empresa ali fazendo uma coisa, agências de fora fazendo, só que as agências de fora não entendem muito o contexto, né? Porque cada produto é um ecossistema diferente, né? Você vai falar de consignado INSS, mudou para crédito pessoal, é outro público. Falou de FGTS, é outro público. Então as agências ficavam um pouco perdidas, elas cobravam muito caro e não entendiam muito bem. E eu fui perceber isso conversando com as pessoas naquele tempo lá. Tanto que no aeroporto mesmo eu fui pensando, cara, eu vou criar esse negócio e vou juntar as duas coisas, né? O meu conhecimento no canal Corbã com a agência que eu tinha. E foi, né? Levei um tempo maturando. Aí em janeiro já participei de outro evento em São Paulo, já foi em São Paulo. E ali até fechei meu primeiro contrato, que me ajudou a validar um pouco o negócio. E aí estourou a pandemia. E engraçado que antes na primeira palestra eu falava assim, cara, 2020 não vai ser mais para amadores. Né? O Corbã vai ter que dar um salto. Aí o que aconteceu logo no começo? A pandemia já estava acontecendo, mas aí espalhou pelo mundo. E aí estourou, as pessoas tiveram que se reinventar. Né? Porque de repente ninguém mais podia sair de casa, o correspondente ele é muito focado ali em consignado, principalmente o INSS, que era o público-alvo que mais sofria com a pandemia. Então foi um momento que eu falei, agora a gente lançamos, né? E quando eu lembro que quando eu lancei a Hackeando, a gente tinha uma ideia assim, olha, em 3 meses eu quero validar o negócio, quero saber se o produto tem aderência, como funciona, porque como não tinha... Até tinha uma empresa que fazia sites voltados, só que ele era muito caro e eu entendo que o correspondente precisava de ter acesso, né?
Porque as grandes operações têm acesso a isso. Muitas vezes tem uma agência interna mesmo Sim. fazendo. Uhum. E os pequenos não. Então eles ficavam perdidos ali. Ou eles tinham que se aventurar tentando, ou tinham que gastar muita grana numa incerteza, num tiro no escuro. Então a gente criou um modelo que de fato era acessível, com valores acessíveis para a pessoa começar a testar, livre de assinatura, para não ficar pagando uma recorrência sem ter resultado, para testar. E à medida que ela Vocês fosse trabalhavam sempre pré-pago? Desculpa cortar. Não, assim, a Hackeando nasceu para ser um produto que a pessoa consome rápido. Vamos supor, Sim, precisa de um site, ela vem e contrata. Tipo, ela não vai Entendi. pagar mensalidade, vai pagar aquele valor, depois ela só tem que renovar domínio, hospedagem, que é uma coisa natural, Sim, né? normal. É uma vez por ano. Porque, assim, ela podia testar para ver se ela tava com fôlego. Porque marketing digital, né? Ela não é uma coisa que não é tipo, eu brinco, né? Não é day trend, né? Eu botei Sim. 10 mil para pegar 15 mil. 15 mil agora, É. não é assim. Uhum. Muitas vezes você investindo tem que ter fôlego. E para testar isso, a gente lançou esses produtos rápidos, que era muito rápido de ser aplicado, que ela podia testando e aumentando o branding dela até com o resultado acontecer. E acontece. Isso, mas é uma conversa mais pro futuro. Então a gente criou esse modelo dessa forma e ele é assim. A gente sempre fala que é pré-pago mesmo. A pessoa, até mesmo o serviço de gestão de tráfego e gestão de redes sociais que a gente tem lá, a pessoa assim, olha, contratou esse mês, ela vai ter todo o nosso suporte fazendo. Se ela quiser renovar o mês que vem, ok. Critério renova. dela, É o né? critério dela. Ela que vai ter que ver se faz sentido. Isso é legal porque muitas pessoas perguntam, mas como você ganha dinheiro? A grande questão não tá nisso, né? De criar uma recorrência onde a pessoa vai ficar presa num contrato de 12 meses por uma assinatura comigo. Mas tá de ela ver sentido de fazer o negócio crescer. Então a Hackeando nasceu nessa necessidade, né? Eu sempre falo para as pessoas assim, nossa missão é ajudar o correspondente a ganhar dinheiro pela internet, não fazer ele perder dinheiro, né? Então se você perguntar para qualquer pessoa na minha empresa, eles falam isso. É a primeira coisa que eu briefo um colaborador, ó, que você não faz tráfego, que você não faz texto, você não faz arte, você ajuda o correspondente a ganhar dinheiro pela internet. Tá? E como você faz? Atuando em cada um no seu quadrado ali. Até a pessoa que é responsável pela limpeza, o que ela faz na minha empresa? Ela é responsável, ela quer ajudar o correspondente a ganhar dinheiro. Como? Deixando um ambiente legal pra gente. Tá? Aí voltando lá, tive essa ideia. Eu lembro que antes mesmo da empresa nascer, eu fiz uma live com a Rai, da Escola do Crédito. E com qualquer coisa que você faz é uma mina de ouro, né? E em uma semana a gente validou o negócio. Que a gente é projetado em 3 meses de faturamento, a gente conseguiu numa semana ali. E aí eu reestruturei o negócio. Parei para reestruturar, entreguei, né? Claro, aí você vai escutando feedback do produto, aperfeiçoando, porque era um produto novo para o mercado, né? Eu tinha que entender se ia ser, as pessoas entender quais melhorias que a gente precisa fazer, porque os nossos sites, ele foi pensado na jornada de compra de cada um dos seus clientes. Vamos supor, se o cara é consignado INSS, eu tenho que entender a jornada de compra desse cara. Ah, mas o INSS não tá na internet. Pô, mas muitas vezes quem toma a decisão tá. Né? Porque é muito comum numa operação a pessoa ir lá com um irmão, com um neto, com um filho, e esses caras estão na internet. Então não dá para falar. E quando chegou o problema que a gente teve com a pandemia, acelerou muito mais. Porque ali, por exemplo, minha mãe, tudo para internet, tudo que vinha na internet era fraude. E hoje ela pede iFood, pede Uber, tudo. Tem Netflix, tem Globoplay. A pandemia foi um marco, realmente, para Foi, isso. ela evoluiu muito esse processo digital. Exatamente. Então, assim, por isso que foi meio que aconteceu, né? Eu falava disso, dessa mudança de mentalidade, profissionalização, porque precisa mesmo, porque as empresas hoje, você olha a quantidade de sistemas, a quantidade de estratégias novas que você tem que adotar na sua empresa para dar certo, né? E o marketing digital acabou virando uma necessidade para ontem, né? Eu sempre falava lá atrás já, não é mais a questão de diferenciação, sobrevivência mesmo. Você entendeu? Porque hoje eu posso estar aqui, vamos supor, eu tô lá no Rio Grande do Sul, posso vender no Amazonas. Entendeu? Eu não fico mais preso do meu call center, tá ligando, ou do meu vendedor, se é uma operação pequena, às vezes tem 1 ou 2 vendedores ali tentando trazer gente, né? Não tô mais dependente disso, eu tenho mais opções, né? E a ideia do marketing, né, que isso é uma coisa que eu acredito muito, é ser uma porta, é uma nova porta. Ela não tá para substituir seus vendedores, não tá para substituir o processo tradicional. Eliminar seu call center. Não tá. Quem chega na minha empresa falando assim, olha, eu quero muito ter uma operação sem funcionário. Cara, não vai ter. Não vai ter. Não vai Isso ter. nunca vai acontecer. O marketing digital é apenas mais uma porta de entrada. Nas redes sociais, usando tráfego pago, usando seu site para... Imagina lá, não conheço sua empresa. Tô em Minas Gerais, você tá em São Paulo. Qual é a nossa empresa? Bonicred. Eu vou entrar na internet, eu vou ver se tem um site, se tem um telefone, tem um CNPJ. Eu vou lá no Reclame Aqui, ver se tem alguma reclamação sua. Eu vou ver se você tá no Google Meu Negócio. Você entendeu?
naturalmente as pessoas fazem isso antes de comprar. Vai querer ver fotos também de dentro da empresa. Prova social, Essa pessoas que estão... credibilidade, Então, né? tudo isso ajuda no branding, que é uma coisa que a gente pode falar no futuro. Então, a Hackeando nasceu para também dar esse norte para as pessoas, porque antigamente as pessoas associavam muito marketing digital a tráfego pago. Sim. E tráfego pago é uma parcela muito pequena que depende de muito mais coisas, né? E aí tem muita gente pensando que ela é uma coisa tão limitada quanto o tráfego pago. Aí ela faz campanhas, não gera receita, e aí depois acha que o marketing digital não funciona. Eu já escutei muito, acho que esse tal de marketing digital não funciona. Falei, calma, deixa eu ver o que você estava fazendo. Gente, eu fui muito longe, eu nem sei por onde eu passei aqui, tá, gente? Não, mas você deu uma boa pincelada da sua trajetória, né? E você pode também continuar falando dessa questão da sua experiência como Corban. Sim. Antes da gente passar por uma parte mais técnica do marketing em si, Sim. do branding, de tudo isso que a gente vai comentar também. Pode falar da dificuldade que os Corbans têm, principalmente para você que já tem essa experiência de pegar quem tá crescendo, quem entrou no mercado agora, ou quem tá com um porte médio aí de empresa e quer evoluir. Legal. Quais são as dificuldades que eles mais encontram, assim? Olha, a grande dificuldade do correspondente é escalar, né? Tipo, conseguir aumentar os seus números de vendas, conseguir o número de leads, né? Naquele tempo, né, quando eu tinha operação, a gente não tinha as dificuldades que a gente tem hoje. A LGPD é uma delas hoje, né? As pessoas ainda têm aquela necessidade de comprar 14. lista. Hoje tem uma série de problemas ali. Tem estados que não podem mais fazer ligação e tudo mais. Antigamente não tinha esses problemas. Mas tínhamos o problema de aumentar um pouco a nossa escala para poder fazer o negócio ficar sustentável, né? Embora nossa operação era em Campinas, que é uma cidade de quase 1,5 milhão de habitantes, né? Tinha suas dificuldades lá. E tanto que eu lembro que na época eu falava muito para minha sócia de levar para a internet, né? De pensar, na época, um dos meus negócios estava atendendo uma empresa que estava recém-nascida no mercado, né? Ela era filha de um banco. Sim. E eu fui ver o processo, eu fui fazer uns materiais lá para eles de treinamento. Falei, cara, eles têm um sistema muito legal. Por que a gente não pensa em fazer algo similar e trazer para o mercado? Na época ela até falava, não, acho que não vai dar certo a internet. E engraçado que muitas vezes ela faz os eventos dela, até cita isso, né? No caso, quem não sabe, quem foi minha sócia foi a Rayane, da Escola do Crédito, né? Ela até fala que quando eu fui falar disso, ela não acreditava e hoje ela se arrepende naquele tempo de não ter feito isso. Nem imagina. Porque, Caramba. como eu fui diretor numa startup, né? E lá naquela startup a gente pegou um modelo convencional e transformou em digital, né? Sim. E então a gente pegou um faturamento de 500 mil anual para 5 milhões, assim, foi um salto muito grande. E eu falei, cara, e aí já vem brifado com essa ideia, eu falei assim, por que a gente não faz a mesma coisa? E na época não deu muito certo, eu nem lembro, mas faz muito tempo isso. E hoje isso cresceu, muitas empresas hoje têm seu sistema, sua forma de vender online e tudo mais, né? E então foi uma forma que naquela época eu tinha visto de poder escalar um pouco mais, né? Que não acabou não dando certo, né? Quando essas ideias que na internet que você não aplica, sempre alguém tem uma ideia similar e consegue vai lá e faz dar aplicar, certo. né? E isso é um problema até hoje, porque assim, o mercado ele é feito de maior parte de pequenos correspondentes, que tem um faturamento ali em média, uma venda mensal de 100 mil, um pouco mais que 100 mil. E eles têm a mesma necessidade que a gente, porque geralmente ele tem lá 1 ou 2 sócios ali junto com ele, uns 3 vendedores, hoje aumentou muito o número de home office, né? Sim. Que é a pessoa, eu empresa, né? Mas naquele tempo um modelo muito parecido com o nosso. E a gente sempre enfrenta isso. A gente acaba sempre optando por ações mais convencionais, né? Ter um sistema lá de consulta, de ter os seus vendedores fazendo ligações o dia inteiro e tudo mais. E isso depende muito da habilidade do vendedor, se o cliente vai querer, do momento, né? Porque tem produtos que têm momentos muito bons, né? Por exemplo, é começo do ano, outro mais baixo. Então essas dores, né? A gente tinha lá, dificultava muito a gente conseguir manter uma receita recorrente, assim, durante os meses que mantesse a empresa de pé. E isso é uma coisa que acontece muito com o correspondente, porque isso acaba limitando o recurso de investimento em mídias diferentes. Por exemplo, naquele tempo era muito comum usar panfletos no meio dos centros de cidades, rádio, né, carro de som, depende da cidade pequena, funciona muito bem, né? Agora o marketing digital, você fala assim, cara, ó, você vai gastar aí uns 3 mil reais sem saber se isso vai dar certo ou não. Cara, pro correspondente que não fatura muito, tipo, uma grana muito alta... Isso é absurdo. É absurdo, entendeu? Então, como a gente era pequeno, a gente acabou partindo naquela época para mudar os processos internos, né? Inclusive, é o que faz a Rayane ter a habilidade que ela tem, né? Ela foi fazer formações com mentores, ali ela descobriu um jeito novo e criou um método de treinamento, que era o maior gargalo, né? Porque a gente tinha um vendedor, acabou de entrar, chegava o terceiro mês ali que a gente tinha que
efetivar o cara. Falei, putz, será que vai? O cara não tá vendo nada, né? Aí ela criou esse método que treina o cara em 3, 4 dias o cara tá pronto para vender e vendendo já, né? Então, inclusive, eu tô fazendo até um merchanzinho do produto dela, mas funciona dessa Não, forma. tranquilo. E foi a única forma que a gente conseguiu encontrar para conseguir melhorar os resultados. Foi isso que chamou a atenção de alguém para comprar. Então, essas dores que eu sentia, por isso que a Hackeando tem um carinho muito grande para os pequenos correspondentes. Porque eu já fui um pequeno correspondente, eu entendia como era difícil escalar. Então, a gente sempre fala, né? Os melhores produtos são aqueles que a gente cria para resolver os nossos problemas, né? Então, assim, não existia uma Hackeando naquele tempo. Para fazer um site era extremamente caro, né? Sim. E então foi da onde eu pensei, né? Falei, vamos fazer alguma coisa que vai ajudar ele a começar a se inserir, né? Começa a melhorar o branding dele, a imagem dele na internet. Depois ele começa a fazer ações usando tráfego pago, começa a fazer seus posts na internet para poder. Porque, que nem eu falo muito isso pro correspondente. Cara, ninguém acorda de manhã e fala, vou seguir um banco ou uma financeira no Instagram. Ninguém quer isso, cara. Nunca. Entendeu? Mesmo você pode fazer dancinha, pode fazer o que você quiser. Ninguém acorda querendo fazer isso, cara. O cara, ele quer. Vamos pensar assim no ponto de vista de engajamento. Você engaja como? Por entretenimento e por conteúdo relevante. Informativo. São duas coisas que engajam. Então, não adianta a pessoa sair do convencional da panfletagem e ir pra internet fazer panfletagem. Muitos problemas de hoje você usar o telefone para falar, né? O não perturbe, entre outras coisas. Veio por causa que as pessoas não estavam mais aguentando isso, né? Antigamente, até o aposentado nem sabia que ia estar aposentado, mas recebia spoiler de ligação financeira. Financeira, sim. Essas medidas só aparecem exatamente para proteger o consumidor. Aí a pessoa que ela faz, em vez de ela entrar na internet com uma mentalidade diferente, não, ela entrar para fazer a mesma coisa que ela fazia no convencional. Então, como não tinha ninguém naquela época para orientar em relação a isso, a Hackeando entrou também com isso. Tanto que, inicialmente, ela nasceu para ser uma empresa de consultoria que foi migrando para prestação de serviço, né? Tudo por conta de cada vez que a gente conversava com o correspondente, entendia a dor, e nessa dor a gente criava um produto para atender. É claro que existem empresas que vão fazer sites melhores que a Hackeando? Com certeza. Vai fazer serviço melhor? Vai. A nosso propósito não é ser o melhor do mundo. É, de fato, ajudar o correspondente a se inserir nesse mercado digital e conseguir ganhar. Crescer né? e tracionar Exatamente. isso. A gente consegue fazer produtos maiores para eles? Conseguimos. Mas a grande intenção nossa é fazer o cara se inserir e competir. Porque a internet hoje é o que permite isso, né? O que vai fazer você competir com as grandes empresas? Né? Por exemplo, você pega, tem empresas que patrocinam time de futebol, tá o dia inteiro na TV. Sim. Tem que tá com mídia, né? Tipo, nas grandes mídias de TV, investe grana pra caramba. Como o pequeno Corban vai conseguir? Pela internet. Mas ele não pode simplesmente só panfletar. Tem que saber como ele vai se inserir e entendendo como funciona a mentalidade do consumidor. Porque, querendo ou não, o mercado digital ele é muito mais acessível que realmente o que você citou. Televisão, rádio também. Sim. E eu consigo Time de mensurar, futebol. cara. Se eu botar, por exemplo, se eu fizer uma mídia lá, botei um outdoor na frente da minha cidade, lá numa avenida movimentada, ou fiz uma ação na rádio, Sim. eu não consigo saber se quantas pessoas ouviram que de fato são meus clientes potenciais. Agora, pela internet, eu consigo segmentar, eu consigo criar a minha própria bolha, eu consigo atrair as pessoas que são de fato interessadas e pensar em ações de remarketing, uma série de outras coisas que vai ajudar, né? Porque a grande questão é você aumentar o nível de consciência. Não existe só o banco e as grandes financeiras. Existem pessoas honestas, pequenas, que estão... Eu até falo que eu acho que o melhor que o correspondente tem, eu mais gosto desse mercado, né? A Rayane da Escola fala isso, né? Que quando você entra nesse mercado, você não sai porque ele acaba te encantando. Sim. Ela vive falando Ela isso vive mesmo. falando isso. Essa é a frase dela. Eu comprei dessa ideia e vivi isso. Aham. Você pega ali o banco, muitas vezes, eles têm que pensar numa operação muito boa para eles. O correspondente foca no cliente. Foca no cliente. Qual que é a melhor taxa? Qual que é o melhor produto? Qual que é a melhor solução? Não que os bancos não fazem isso, mas o correspondente vive para isso. Então eles acabam levando uma vantagem muito forte em relação a isso. E como que você vai pegar e levar isso para a internet de uma forma que faça a pessoa comprar a sua ideia? Sim, acreditar, passar uma credibilidade para ela. Aí tem uma crítica que eu faço, né? Não é por meio de dancinha. Sim. Porque ainda ele é um produto extremamente tradicional. Né? Tipo assim, se eu ver sua marca, seu anúncio, eu vou querer saber quem você é, porque eu não vou passar meu CPF pra uma pessoa que eu não confio. E esse é uma dor que acontece muito, né? Quando você ligava, às vezes, pro correspondente, pra um cliente novo, né? Sim. Porque tem um perfil do novo e o tomador. O novo, muitas vezes, nunca ouviu falar de você. Você acha que ele vai lançar numa conversa e passar o CPF? Não vai. E além do que ele ouviu falar, é tipo, só noticiações ruins que saem, tipo, nesses grandes jornais, falando de golpe, de consignado, mesmo, etc. Né?
Então acaba que essa pessoa ela já chega assustada, com medo. Você vai As falar com notícias ela, que mais não. correm são as ruins, que às vezes é só realmente um golpe, alguma coisa que alguma pessoa que agiu de má fé mesmo. E aí todo o lado maior, né? Na verdade, o maior peso do consignado é o lado bom disso. Sim. Ele acaba não chegando nos ouvidos dele. Então ele já tem aquele E receio, que né? volta pro começo da sua pergunta lá das dores do início de ser Corban. Porque assim, Sim. a gente tinha duas estratégias. Ou focar naqueles que já são tomadores, que a gente sabe, ó, já passou um período X, aí pode fazer um refim ou uma portabilidade e diminuindo essa margem de rentabilidade, ou correr pro novo. Só que quando você é pequeno e tentar partir pro novo, é um tiro no escuro, porque você vai estar lutando com gigantes e lutando com as denúncias de fraude, porque o cara vai achar que você... Ah, eu não conheço o Bonicred, usa esse exemplo, né? Bonicred. Bonicred é muito bom. Por causa do meu nome, né? E, nossa, um dia eu descobri que existe uma empresa com esse nome. Sério? Aí, editor, coloca uns pi. A gente tá fazendo a gente tá propagando. Uma propaganda orgânica aí. Que é um outro problema que acontece com o Urbano, né? Eu vou falar já já pra vocês. E assim, aí a gente tentar competir com esse mercado era muito difícil, porque a jornada de compra de um... Tipo assim, você pega um cara de SIAP, que já tem um nível intelectual maior. Cara, a jornada era muito grande. Um novo tomador, às vezes tinha que conversar 1, 2, 3 vezes com esse cara pra ele vir fechar. Isso se não correr de alguém chegar antes de você, ou ele ir no banco e fazer lá no banco, ou numa correspondente mais local ali perto dele. Então, esse foi um problema que a gente tinha. E tentar trabalhar isso na cabeça do correspondente, que quais são as ações que ele vai ter que fazer, qual que é a movimentação que ele tem que fazer, tanto na marca dele para poder ficar mais conhecido, não focar apenas em panfletar. Por exemplo, vai lá no seu Instagram, fala um pouco de como não cair em golpe. Qual que é o empréstimo XYZ, né? E pode parecer coisa básica, cara, mas eu sempre uso o exemplo do meu pai. Meu pai é um cara que troca de carro a cada 2 anos, né? E meu pai, ele gosta de financiar pelo menos 2 anos. Ele tem dinheiro pra comprar Visa, mas ele financia 2 anos. Eu acho que meu pai fica vivo porque ele paga boleto. Não sei, eu acho que é uma das coisas que ele faz. E aí, quando ele se aposentou, ele veio me apresentar o carro dele. Troquei de carro, olha que legal, gostei. Pelo menos você pegou um crédito consignado, né? Perguntei se financiou, financei. Pegou um crédito consignado mais barato? Ele falou assim, nem sabia que era isso. Que é isso? Meu Deus. Meu pai tá nas redes sociais. Meu pai tá no YouTube. Você entendeu? Então, você percebe que faltam aumentar o nível de consciência. Sim. Porque quando meu pai bate numa empresa lá, quero financiar esse carro. O cara não vai perguntar, você é aposentado? Não. Te dá uma taxa melhor? Não. Vai no financiamento. Entendeu? Vai meter Porque aquele financiamento do banco X de rede e toma. e Toma um valor taxa. Vai E a pagar muito taxa? alto. 3 Nossa. vezes o carro e é isso. Nossa, mas o que deve acontecer disso, gente? Então, é e eu muito... falo, se o correspondente trabalhar essa questão de falar um pouco dos créditos, da linha de crédito para cada tipo de pessoa, hoje a gente pode sacar o FGTS para outras coisas, não era mais só para poder comprar a casa própria. Então, isso que eu acho que é o melhor do correspondente bancário. Ele vai entender a necessidade do cara e vai atuar em cima disso, com o melhor produto ali que vai abaixar os juros do cara. Então, assim, é esse tipo de trabalho que tá faltando fazer. Só que aí, entre trabalhar o brand e na promessa de que você pode ganhar muito dinheiro fazendo tráfego pago, que é uma promessa que vendem muito pro correspondente bancário, muita gente que tá com aquela grana que precisa apostar, vai acabar apostando no outro. E muitas vezes ela perde dinheiro, porque não é tão fácil fazer isso. Bom, Boni, legal o que você estava falando sobre essa questão do título e tudo mais, do correspondente bancário. Ir atrás da solução mais fácil é que a gente estava fazendo um podcast recentemente, eu e a Carol com a Lívia, do Gestão Corban, e ela falou exatamente isso, que quando ela vendia mentoria e falava assim, como fazer... O maior segredo pra você... o maior segredo de vendas do correspondente bancário. Vendia muito. Aí se ela fizesse um vídeo falando sobre... sei lá, digitação do banco X, tal, como você fazer isso, tal, e, tipo, ensinando uma coisa técnicas, mais direta, né? assim. Algo mais direto, era, tipo, muito pouco acesso, sabe? Sim. E ela falava, cara, portanto que até a gente zoou, brincou no podcast, falando que o título do podcast vai ser Como Vender Mais Consignado. Porque é onde o pessoal clica. Porque o pessoal, ele vai sempre querer o mais fácil e o mais rápido pra ele, receita né? pronta. Receita pronta. O que acontece? Cara, galera, seguinte, o que vocês têm que entender... Pare de cair na conversa. Esse é o efeito colateral do meu mercado, do marketing. Para de cair nessas conversas. Por quê? As pessoas precisam atrair, é fato. Você precisa criar títulos chamativos. Só que muitas vezes as pessoas fazem promessas que você não consegue controlar. Porque assim, o que acontece com uma produção? É engraçado que eu tive um almoço com ela recentemente e ela tava falando exatamente isso também. Cara, as pessoas elas querem comprar o resultado, não o processo. Porque não importa que você chegue lá e ensine, olha, que para você ter um marketing legal ou uma operação bacana tal, você precisa disso, daquilo. Né? Precisa de ter um sistema pra fazer gestão de tal.
E aí a pessoa começa a olhar pra aquilo e pensa que é uma montanha muito alta. Aí chega um cara e fala, vou te ensinar, eu vou te mostrar, eu vou fazer você ganhar X vezes mais. Só fazendo isso. Simplifica. Só que isso atrai muita gente, porque as pessoas estão muitas vezes saturadas, porque eu já fui pequeno, eu sei o que é chegar no final do mês, às vezes você tem que tirar dinheiro de outro lugar para pagar as contas. Entendeu? Só que aí a pessoa, ela vai querer comprar esse resultado que muitas vezes não é bem assim. Pode ser que chegue lá, sim, mas tem que entender que existe um processo por trás, não o resultado em si. É uma coisa que eu vejo muito que acontece é assim, a pessoa fala assim, eu fiz o site e agora? E agora? Não chegou nenhum lead ainda. Pô, mas aí eu explico, cara, o site é como se fosse uma loja numa rua sem saída. Você só vai numa loja de rua sem saída porque você precisa ir naquela loja e porque já tem consciência que ela existe. Sabe que ela tá lá, né? Alguém falou Exatamente. que ela tá lá, né? Ou porque você já comprou uma vez, de alguma forma, você sabe. Porque senão as pessoas não vão chegar lá. Você tem que fazer um trabalho muito forte. Você tem que fazer um trabalho de imagem usando as redes sociais. Você tem que botar nas suas mídias tradicionais, como cartões, folders. Né? Eu falo que hoje a gente tem tanto recurso, né, como o QR Code, por exemplo. Você pega uma cidade como São Paulo, no horário de pico, em lugares estratégicos. Você bota lá um cartaz da sua empresa e fala, ó, saque seu, antecipe seu FGTS agora. Aí põe sua marca e um QR Code. O cara vai ficar olhando para aquilo lá 1h30. No mínimo, Vai. ele pegar o celularzinho dele, dar uma escaneadinha. Vai ver o que que é. É isso. Aí você joga isso pra uma landing page ou pra seu site, o cara vai fazer um cadastro ou chamar no WhatsApp. Acabou. Pronto. Você entendeu? Porque você falou isso, eu vi isso no metrô. Então. Eu tava voltando pra casa, eu olhei assim pra cima, eu vi lá. Antecipe seu FGTS e o QR Codezinho. Eu falei, caraca. Pois é, e eu venho falando... Esse correspondente bancário foi um gênio. Só que as pessoas acham que o tráfego é só aquilo que a gente faz no Facebook ou no Google. Cara, isso é um tráfego do offline pro digital. Sim. Você entendeu? É uma forma de você fazer o seu site aparecer para mais pessoas, né? Só que as pessoas acabam só focando naquilo, na promessa, né? E esquece do processo. O processo, o que é? Primeiro, planejamento. Quem faz um planejamento? Cara, ninguém, vamos supor, se eu for viajar, eu simplesmente não entro no meu carro e vou até onde dá. Mas mesmo, imagina que eu tenho um destino, eu quero ir pra Bahia. Beleza, eu vou lá pra Salvador, sair de São Paulo, Salvador de carro. Eu simplesmente não entro no meu carro, eu tenho que planejar. Tem que abastecer. Quantos abastecidos eu vou ter que fazer? Quanto tem de pedágio? Se eu tenho, sei lá, um dispositivo que eu passo direto na cataca, ou eu vou ter que fazer... E aí o anúncio é, como ir para a Bahia sem gasolina de carro. Chega na Bahia de carro. Então, assim, as pessoas... Planejamento é você entender, ó, pra chegar do ponto A até o B, o que eu vou ter que fazer. Quais são os processos que eu vou ter que criar? Porque não adianta nada. Vamos imaginar que você faz um tráfego, faz uma campanha de tráfego pago. Beleza, chegou um monte de lead. Só que se você não tem, por exemplo, um CRM para você registrar suas oportunidades, sim, fica perdido. Você nem sabe quem vem da campanha ou quem vem de uma ação de um disparo de SMS, ou de um WhatsApp, ou sei lá, de indicação. Você vai saber onde é que você vai investir mais, aonde que tá seu público. Exatamente. E às vezes esse cara que tem interesse, porque tráfego pago, muitas vezes das redes sociais, atrai muito lead frio. Lead que já pegou o empréstimo de algum lugar que não pode fazer mais nada. E aí, muitas vezes o cara chegou, mas ele tá precisando de dinheiro ainda. Porque é o que acontece com muitas vezes as pessoas, né? Vou analisar o perfil desse cara, vou oferecer outro produto. Um produto do perfil dele. Ó, esse aqui não é um produto tão bom assim, mas é o que tá disponível hoje para você. Se você quiser, você pode pegar até tanto. Quer dizer, o que eu fiz ali? Fiz uma gestão desse lead. Eu peguei um produto, em vez de arquivar e jogar ele fora, que eu já paguei pra ter esse cara lá, eu tô tentando vender outra coisa pra ele. Uma reciclagem com ele, né? Exatamente. Aí você pode atender ele de outra forma. Mas muitas vezes esse cara não vai tomar uma decisão na hora. Você precisa do quê? De um sistema, um CRM, que vai ajudar você a fazer essa gestão, onde você vai fazer todo o processo que necessita ter dentro de um CRM. Vê o que eu tô falando? Mais um processo. As pessoas acham que é só fazer a campanha, chegar ao lead e fazer a venda. Ou se não fez a venda, joga fora. Não, cara, muitas vezes você pode ver, ó, o cara não pôde fazer nada, não indicou ninguém pra mim porque ele tá infeliz, porque não conseguiu nada. Mas assim, você não quer abrir uma conta aqui comigo? Às vezes você tem um parceiro, um banco que te paga pela abertura da conta. Muitas vezes só o cara abrir uma conta com você já pagou pelo menos o investimento que você fez naquela pessoa numa campanha. Você pagou lá 5, 6, 7 reais num clique, pelo menos pagou esse clique. O prejuízo não é tão grande. Só que as pessoas estão tão focadas que, poxa, se eu não tiver o resultado X, não deu certo. Pô, eu já tive clientes que teve ali 3 vezes o investimento que ela fez numa campanha, mas porque ela estava num grupo do WhatsApp, benditos grupos de WhatsApp, lá os caras estavam falando que ganham. É impressionante. O grupo da Hackeando tem só milionário lá. Porque Caramba. os caras são todos cheios de sucesso. Né? Brincadeira, gente. Não, mas tem muitos que, quando vou falar, não, eu tô vendendo 70, 80 contratos por dia. Eu falei assim, caramba.
E muitas vezes são clientes meus, eu vou olhar o gerenciador, eu não tô vendo isso acontecer, Não mas... tô vendo tudo isso, não. Mas beleza, cada um lá com seus problemas. E aí ela vai lá nesse grupo, descobre isso e não percebe o quão bom foi o resultado dela. Na verdade, não foi 3 vezes, ela teve 12 vezes o investimento que ela fez. E ela simplesmente não voltou pra... Ela tinha mais campanhas pra fazer. Ah, eu desisti. Foi por quê? Porque o resultado não foi tão bom assim. Foi por quê? Quanto você vendeu? Ah, vendi tanto. Falei, realmente o bônus foi baixo. Não, isso aí foi minha rentabilidade. Bom. Oi? Falei, isso aí foi 12 vezes que você investiu, você tá querendo o quê, filha? É milagre que vende pra você agora? 12 vezes é muito dinheiro. Eu falo, Quer ganhar dinheiro sem eu falo que uma investir, no campanha mínimo. bem-sucedida é mesmo 3 vezes o valor, ela fez 12, cara. Só Sim. que aí ela fica muito naquilo de escutar o que as pessoas falam. Que aí entra de novo, né? As pessoas querem o resultado que os outros falam. Eu já assisti live onde o cara falou assim, ó, como eu consegui vender X milhões na minha operação. Com marketing digital. Lotou, bombou essa live. Eu fui lá também, porque eu falei assim, cara, se tem gente vendendo isso aí, eu sou um bosta. Eu não entendo nada de tem que tráfego. dar uma olhada eu nisso preciso daí. Deixa eu com esses aprender caras. nessa live. Não, porque às vezes porque assim, eu tenho alguns clientes que não conseguem chegar nesse resultado. Eu falei, cara, o que tá acontecendo? Ou eu não sei fazer, ou ele é o Pelé, né? Um O iluminado. cara é não sei. um monstro. Vou assistir a live. Só que no meio da live começou a fazer mais sentido. Porque assim, ele começou a falar que existia vários processos. Tinha ações tradicionais offline, tinha as ações de SMS, tinha um conjunto de ações, tráfego era uma delas. Não era só tráfego, tinha blog, uma série de coisas. Era uma empresa realmente com marketing muito desenvolvido. Só que quando ele faz ela fala que como eu vendi X milhões com tráfego pago, as pessoas compram essa ideia e vão pro resultado. Aí fizeram uma pergunta lá, quanto você investe por mês? Ó, esse mês investimos 15 mil. Aí no chat era só assim, 15 mil, 3 milhões, 15 mil, 5 milhões, 15 mil, tantos milhões. Eu falei, quer ver que tem gente que vai vender seu paliozinho pra poder investir em tráfego achando que vai conseguir... Certeza. E não prestou atenção em qual o processo que o cara fez. A complexidade que é, né? Percebeu o marketing. nada. Então, isso é muito importante, porque assim, na Hackeando em si, a gente não gosta de falar muito só de marketing digital, embora é nosso core. Eu gosto de falar de marketing. Marketing tem um braço, que é o digital. Conjunto, Tem né? uma série de ações. Então, assim, se você não tiver um planejamento bem feito, com os processos estruturados, sabendo quais ferramentas, ó, se eu vou aumentar minha demanda, eu vou contratar um chatbot agora? Talvez agora não era ter um chatbot. Mas você tem que ver se vai ter demanda suficiente, se o meu time não vai dar conta para eu, de repente, investir numa ferramenta nova. Sim. Você entendeu? Porque é outro problema que acontece. Quando a pessoa vai pro digital, ela quer comprar tudo. Ele assistiu uma live, o cara falou que não sei quantos milhões com aquela ferramenta. Ele vai lá e contrata. E estão produzindo. Quando ele vê, ele tá com 3, 4, 5 mil mensais. E eu tô falando de corpo pequeno, hein? O médio paga isso tranquilamente. O corpo pequeno tá com uma dívida enorme e o resultado não tá chegando. Por quê? Porque ele foi ansioso. Ele não se focou nos processos, no passo a passo. Eu tenho um planejamento. Para chegar nesse planejamento, eu vou começar assim. Gerou resultado? Vou investir mais. Vai escalando, escalando. E o resultado escala junto. Entendeu? E aos poucos também, não é tipo, não, sei não lá, é pra ontem, gerei tal resultado, vou dobrar o valor. Sim. E amanhã eu vou ter o triplo de mensagem, o dobro de mensagem, é isso. Não é assim que funciona. Não, e por isso que eu falo, voltando aqui, né? Por isso que o CRM acaba sendo fundamental nessa hora. Porque muitas vezes você faz a primeira abordagem com o cara numa ação digital, você vai precisar de um vendedor que vai ligar para esse cara. Como eu falei lá atrás, é ainda uma venda tradicional. As pessoas ainda gostam de falar com uma pessoa para entender melhor. Ainda, principalmente se o cara não é tomador. Entendeu? Porque imagina lá, o cara não ouviu falar da minha empresa. Quem sou eu? Ele não vai sair, ele pode até tirar algumas dúvidas. Isso vai fazer o que nele? Aumentar o número de consciência. Ele é o nível de consciência dele. Opa, existe essa empresa que oferece esse produto. Mas não quero fechar ainda porque eu não conheço eles. Aí você pega um vendedor seu que pegou lá, tá tudo registradinho, bonitinho, o passo a passo. Entra em contato. Cara, vi que você acabou de fazer um cadastro aqui, tirou algumas dúvidas. Ficou alguma dúvida? Quer conversar comigo? Quer marcar uma call aqui, ó? Você vê meu rosto. Você entendeu? Ó, acessa meu site aí, ó, aqui o meu status aqui no Google Meu Negócio com as avaliações, entendeu? Você começa a usar essas ferramentas, ajuda muito. Aí, de repente, você faz uma ação de remarketing, né? Imagina, tudo isso aqui vai aumentando o nível de consciência. Você sabe você, sabe que existem pessoas trabalhando. Aí eu faço um remarketingzinho ali, só para as pessoas que clicaram nesse anúncio. Pô, olha só, eu nunca tinha visto esse cara, mas agora eu tenho consciência que ele existe. Entendeu? E a partir daquele momento vai começar a aumentar, no mínimo, a minha chance de fazer uma proposta pra esse cara. Entendeu? Aprovou bonitinho? Se o cara sentiu confiança na sua marca porque ele tá vendo que você é uma empresa real, não é um golpista, né? Que é o grande problema nosso. Sim. Ele vai fechar com você. E uma vez fechando com você, se você fizer um treinamento perfeito... Ele vai voltar. Sempre. Porque se ele veio pela FGTS, amanhã ele pode ser INSS. Você entendeu? E amanhã, ele fala assim, você tá feliz comigo? Pô, indica aí umas pessoas. Sim. Aí se você tiver um sistema legal ali, um plano de recompensa legal, você pode fazer um projeto de indicações. Veio um cara, mandou 5. Desses 5 fechou 3. Olha só, um cliente lá atrás, às vezes uma campanha que você fez lá atrás. Sim. Vai rentabilizar. E aí a cadeia cresce e você vai formar o quê? A sua própria base
leads, você não vai precisar ficar mais correndo atrás de furar a LGPD comprando listas, entendeu? Então tem uma série de coisas que o marketing pode ajudar, entendeu? Só que nem eu falei para você, nada disso foi simples que eu falei. É um conjunto de ações, de processos, que é onde a Hackeando tenta focar muito, né? A gente não vende resultados. O cara fala, quanto eu vou ganhar investindo tanto? Eu respondo assim, não sei. Não Aí faço ele a fala assim, menor mas você não é ideia. especialista? Eu falei, sou, mas eu não sou adivinho. Né? Tem produtos que mudam completamente. E o pior é que cada caso é um caso também, Cada né? caso a caso. Você não vai pegar um Corban, mesmo que seja do mesmo nicho ou venda o mesmo produto, você vai pegar um Corban, você vai fazer outra campanha, é totalmente diferente, o resultado é totalmente diferente, investimento Perfeito, também, e perfeito. até a qualidade dos leads. Então não tem como você ser o adivinha, que nem você falou aí, tipo, ó, Eu tenho Você vai certeza que investir é o que tanto, vai você ter mais tanto. ouve, né? Eu escuto. Ó, o que eu preciso fazer aqui na empresa? Resolve pra mim. Não, e resolve quando a pra mim. pessoa Resolve. fala assim, veio o meu gerente comercial e falou que a empresa tá fazendo um XPTO de ação e tá ganhando muito dinheiro. Eu falei assim, tá, mas você abriu o gerenciador? Quanto é essa pessoa investindo? Né? Qual que é a estrutura digital que ela tem? Né? Porque assim, falar é muito simples. Eu posso falar, mas só que que nem eu não sei o que aquela pessoa está fazendo de estrutura digital. Eu não sei o que ela colocou, o quanto ela vem investindo, há quanto tempo que fez ela chegar nesse patamar, entendeu? E não dá para eu chegar no cara e falar assim, olha, você vai conseguir tanto fazendo assim. Não tem como. Adoraria, cara, saber essa receita. Adoraria, porque eu até brinco, né? Porque eu seria trilionário, porque meus clientes seriam todos bilionários e ele continuaria fechando Oh, comigo. Mas Exatamente não isso. funciona assim. E a pergunta que mais vem, porque eu entendo o lado deles, eles estão ansiosos, eles estão com medo, porque muitas vezes eles estão pegando dinheiro que eles estão investindo no sacrifício para colocar lá. E eu acho que na minha condição de profissional, né, de especialista, é primeiro dar esse tom para ele, olha, calma. Não vamos começar, ó, eu tenho aqui 10 mil, é tudo que eu educar tenho. o cliente, Vamos com né? calma, vamos fazer um investimento menor, vamos escalar de acordo com o que vai dando certo. Porque muitas vezes tem produtos que funcionam muito mais um disparo de SMS do que uma ação de tráfego pago. E eu prefiro muito mais que ele vai para uma ação diferente do que aquilo que eu vendo na minha empresa, porque ele vai rentabilizar, aí ele vai perceber que eu não quis tirar o dinheiro dele, ele vai já começar a confiar em mim. Entendeu? E é isso que eu quero pro cara. Eu não sei a verdade absoluta do universo. Meu time lá não consegue. A gente só promete pro nosso cliente assim, ó, vou fazer o meu melhor pra você ter resultado. Mas eu não consigo dizer pra você que resultado você vai ter. E apresentar também como você vai fazer isso, que já passa uma credibilidade bastante pro cliente, que ele vai falar, peraí, os caras estão entendendo do que estão falando. Sim. Mas é muito comum também as pessoas às vezes darem um rolezinho lá, conhecer outros profissionais e voltarem lá com a gente depois, né? Porque eles precisam testar. Eu sempre recomendo, porque assim, a gente tem uma crença lá dentro, né? E eu não acredito que existe uma receita de bolo, sabe? Olha, Sim. faça A, B, C, você vai ter esse resultado. Então, muitas vezes eu prefiro que ele rode outros lugares e volte com a gente, porque aí ele vai ter como comparar. Ó, o atendimento é uma coisa, a prestação de serviço é outra, mas o resultado também é outra. Então ele vai ter um monte de coisa para comparar e ver se faz sentido ficar com a gente. Mas para mim o mais importante de fato é ele ter o resultado que ele busca por meio de ações conscientes, né? Eu acho que a mesma coisa acontece muito com o correspondente bancário, ele quer orientar o crédito consciente. Sim. Ele não quer que o cara fique endividado. A gente da mesma forma, a gente quer que o cara ganhe dinheiro, não perca. Né? E esse é o maior desafio porque tem muita gente com pressa e tem muita gente que infelizmente ainda cai naquelas promessas, né? Sem entender que cada promessa pode ser que o cara te ajude a chegar nesse resultado. Mas tem que entender, por exemplo, qual que é a estrutura que esse cara construiu, qual que é o processo, qual que é o nível de treinamento que ele tem, qual a quantidade de ferramentas que ele tem dentro da empresa dele que ajuda ele a chegar nesse resultado. Porque senão não adianta, cara, é só gastar dinheiro mesmo. Bacana, Boni. E sobre isso de literalmente você ter que tratar cada cliente de uma forma diferente e tudo mais. Fala um pouquinho pra gente, a gente até sabe, né? Mas tem muita gente que literalmente é Ctrl-C, Ctrl-V em todos os tipos de atendimento, todos os tipos de produtos. E então fala pro pessoal, assim, a importância disso, né? De você literalmente ter um perfil diferente para cada tipo de cliente, para quem você quer atingir necessariamente, porque como você falou no comecinho do podcast, às vezes você não vai atingir totalmente o cliente, mas alguém que tá ali com ele. E também a forma como você fala e os meios que você busca, a importância de segregar isso. Sim, é importante andar a mensagem certa com a pessoa certa. E que é um desafio muito grande, né? Dificilmente você vai... Existe a mensagem certa o tempo todo, né? As pessoas têm que entender primeiro que ela tem que conhecer muito bem o público dela, e o correspondente é muito bom nisso, ele tá na ponta da lança. A ideia de você... É que as pessoas sempre, quando a gente foi falar de receita, elas buscam um script perfeito. Qual que é o script? Muitas vezes não existe.
né? Porque cada pessoa vem de uma forma diferente, né? Por exemplo, se você pegar um aposentado e pensionista no INSS, ele tem um nível de escolaridade diferente, muitas vezes até baixa. Ele não vai entender muitas coisas. Então não adianta você chegar lá e gastar. Muitas vezes você vai ter que descobrir quem que é uma pessoa que vai ajudá-lo na tomada de decisão para falar com ele, né? Então isso acaba se tornando muito difícil. Aí se você mudar o produto, por exemplo, pega um SIAP da vida, você pega um servidor público, já é um outro nível de consciência. Olha, não estou dizendo que todo INSS é assim, tá? É uma parte do que eu vi lá trabalhando na minha operação. Aí você muda Mas para entra na questão FGTS. dos arquétipos, né? Isso daí. Sim. Assim, a grande questão dos arquétipos que a gente trabalha muito é uma coisa que a gente está usando no rebrand, né? Porque a Hackeando Consignado está passando por uma mudança de marca, né? A gente está virando apenas agência Hack, marketing para correspondentes bancários, né? Marketing para Corban, exatamente para poder ampliar um pouco mais o atendimento que a gente tem hoje, que é muito focado no pequeno e no médio. Quero pegar os grandões também, que já também muda um pouco o patamar de mentalidade, mas não vou trazer Porque isso aqui na mesa. hackeando é um nome muito agressivo, alguma coisa assim? É que muita gente, né, associa hacker a uma ação ruim. Negativo. E hackeando em si é uma brincadeira que a gente fez não necessariamente de hacker. Growth hacking, né? Que é um método que a gente usa no marketing para poder alcançar resultado, né? Então eu criei basicamente nisso. E como eu percebi que... Nossa, cara, agora você deu um Não estralo é? na minha cabeça. Agora Caraca, eu entendi a genial. questão de você ter falado lá no início que você só ia começar com mentoria e depois foi pra Sim. questão do... Caraca. Então, Muito assim, bom. a gente tinha duas objeções no nome, né? Hackeando, as pessoas associavam a hacker, e consignado, as pessoas achavam que era apenas para consignado. E a gente entende todos os produtos. Correspondente vendeu crédito imobiliário? Entendemos. Nós nos especializamos em entender o público e criar a narrativa correta para chegar nesses caras, né? Porque o que eu digo assim, para você conseguir vender, para encontrar o discurso correto, você tem que entender a jornada de compra. O que faz a pessoa buscar o seu produto. Ninguém acorda de manhã, por exemplo, eu quero comprar um carro novo, certo? Mas eu não acordo de manhã e falo assim, vou lá na empresa desse cara contratar um financiamento. Não acorda. Primeiro você fala assim, cara, meu carro não tá legal. Ele não tá falhando aqui, dando muita manutenção. São etapas e etapas. Exatamente. Né? De um Você carro pesquisa novo. no Google lá, a embreagem do carro. Aí depois você tem ideia que você precisa trocar de carro, você vai pesquisar o modelo. Depois do modelo, você vai ver se você tem dinheiro para comprar esse carro. Se você vai para consórcio de financiamento, você vai ter que buscar um parceiro para isso. Aí você vai no Google e faz como? Financiamento automotivo. Ou consórcio de carro. Entendeu? Aí, essa é a jornada. Aí quando chega lá, dificilmente você vai conseguir falar assim, olha, a minha taxa é a menor do mercado. Porque nunca vi alguém fazer uma anúncio assim, minha taxa é a maior do mercado. Meus colaboradores são os piores atendentes do universo. Não, é o mesmo discurso. Mas você pode encontrar um jeito. Olha, tá pensando em trocar de carro? Quer realizar seu sonho do carro zero? Você entendeu? Aí você começa Mexer no sentimental mesmo. Exatamente. Né? Aí você começa a pegar essa pessoa. Entendeu? Porque muitas pessoas que já têm consciência que existe uma empresa que oferece aquele crédito, ele não vai precisar da internet, ele já vai direto lá, porque ele já tem um relacionamento. Mas, que nem eu falei pra você, a tomada de decisão não começa, vou naquele cara pegar um crédito. Eu começo primeiro decidindo que eu preciso trocar de carro. E isso pra qualquer outro produto. Por exemplo, você pega ali, choveu, caiu um toró, e o telhado da minha casa foi pro chão. Eu não tenho dinheiro pra trocar o telhado agora. Então eu vou ter que entrar na internet e pesquisar linhas de crédito que me atendem. Se eu quiser procurar, eu vou lá pelo termo, linha de crédito mais baratas. Se eu for um aposentado, se eu souber escolher as palavras-chave, vou aparecer pra esse cara. Né? Você tá querendo linha de crédito e é aposentado? Tem um crédito super barato aqui pra você. Entendeu? Então, pra você conseguir criar a comunicação correta, você tem que entender a jornada de compra das pessoas e ir trabalhando de acordo com o que ela precisa, trabalhando dores. Às vezes, você pega o FGTS, você pode falar de... Por exemplo, se for falar para mulheres que querem fazer procedimentos estéticos, quer botar seu silicone? Quer fazer um botox? Você pode comunicar, opa, realmente preciso disso. Olha, sabe que você pode pegar o seu FGTS para fazer isso. Entendeu? Aí você começa a dar consciência à pessoa de uma necessidade que ela tem, de como ela vai conseguir chegar nessa necessidade. Então, você pode fazer vários testes, sempre entendendo a jornada de compra das pessoas. Tem pessoas que o sonho da vida dela é trocar de celular, pegar um iPhone, por exemplo. Faz uma comunicação para isso, você entendeu? Então por isso que eu falo para você, não tem uma receita única, mas você pode usar suas redes sociais para fazer isso. Por exemplo, começo a falar de produtos, como fazer, olha, 5 viagens que você pode fazer para para viver a melhor fase da sua vida, que é a aposentadoria. Você vai lá, Cancún, tal lugar, tal lugar. Você não sabe como você fazer isso, só sabe que você tem um crédito aqui para você que é aposentado e pensionista. Então você percebe que eu começo a atingir pelo menos pelo desejo e depois vem afunilando pelo produto que eu posso oferecer.
Aí você fala assim, pô, Boni, mas e aquele cara que já é tomador, como que eu posso fazer? Muitas vezes, ele pode vir por uma redução de parcela, ele pode vir de uma necessidade, ó, já fiz o empréstimo, mas preciso de mais uma margem, como que eu vou fazer isso? Fazendo um refinanciamento, né? Você pode estimular essa pessoa de formas de como ela vai resolver essa dor que ela já tem de uma dívida. Ó, eu tenho várias dívidas aqui, eu quero centralizar numa só. Você tem uma linha que pode te ajudar com isso? Como você vai fazer? Então, assim, não dá para você pensar que você vai criar um único caminho e esse único caminho vai te dar esse sucesso que você quer. Você tem que testar várias formas de comunicar com o seu público, várias formas de acordo com a necessidade dele. É, na verdade, o correspondente usar aquilo que ele tem de melhor. Aquele acolhimento, né, aquele atendimento humano, entende a dor do cara e fala, se tem um que tem essa dor, centenas tem, milhares tem. Então eu vou fazer uma abordagem dessa forma. Não sei se eu respondi o que você queria, Carol, mas eu tentei mostrar pra você que não existe uma receita de bolo. Sim. Existe várias coisas. E o correspondente sabe disso. Ele sabe disso. É que muitas vezes ele tem medo porque ele acha que existe uma receita de bolo. E, gente, não tem. Se o cara falar pra você que existe uma página de alta conversão, mentira. Para você ter uma página de autoconversão, você tem que instalar mapa de calor, fazer teste de ver no analista quando as pessoas chegam lá, você está seguindo a jornada. Então não caia nessa conversa. Existe uma construção. E essa construção leva tempo, mas só que primeiro ele tem que começar com as ações mais simples e não com as promessas de resultado que eles escutam por aí. Eu não gosto de ficar falando de mim em resultado, porque, que nem eu falei para vocês, o resultado que eu consegui fazer para sua empresa pode ser diferente ali. E eu já tive, eu falo muito isso, né? Tipo, vou falar de um jeito aqui que eu pensar que talvez vocês possam aproveitar. Por exemplo, um exemplo que eu tenho de que você não pode vender o resultado, que é o que acaba acontecendo. Eu tive uma reunião com um cliente, quando tinha recém lançado o FGTS, um cliente em 5 dias, 2 clientes. Eu tinha uma reunião às 3, outra às 5. Das 3 horas, o cliente investiu um valor, que era o mesmo do cliente de mais tarde. Esse cliente aqui, ele conseguiu, acho que em uma semana, 3 dias úteis, ele conseguiu R$175 mil em vendas. Sim, um absurdo. Naquela época, com o investimento que ela fez, acho que ela botou R$1.000 para 10 dias. Tipo, então você pegar e dividir isso para 3 dias. Caraca. E o outro cliente lá conseguiu só 15. O mesmo investimento. O mesmo investimento. Eu saí de uma reunião no céu. Nossa, eu vou usar esse case aqui, vou ganhar dinheiro pra caramba, né? Coisa que eu não gosto de usar case. E eu perco cliente por causa disso, mas é por causa disso, cara. Eu não posso prometer algo que se o cara não tiver a mesma condição. E foi o que determinou esse resultado, e vou explicar. Vendeu tudo isso aqui, aí cheguei na outra reunião, todo feliz, eu louco pra escutar de novo uma coisa altíssima, o cara falou assim, pô, só vendi 15 mil. Ali eu fui pro chão. Aí a primeira coisa que eu começo a tentar entender é o porquê. O porquê Por que você vendeu bem menos? Exatamente. Aí eu fui ver. A cliente da tarde, de mais tarde, das 5, ela pediu para fazer uma segmentação específica para o sul do Brasil. Ela deixou aberto o Brasil inteiro. O tempo de atendimento dela, porque ela não tinha um sistema, por exemplo, como CRM para ajudar, era muito maior. Ela se perdia. Às vezes ela até conseguiu vender mais, mas como ela não tinha um sistema de controle, a venda se perdeu ou foi para outros méritos, né? E a outra não. Ela botava qualquer coisinha no papel. Então, você percebe que o resultado impacta, porque uma tinha um processo muito mais bem definido. E olha que são empresas do mesmo porte, cara. Eram empresas do mesmo porte. Era assim, já era médias para cima. Entendeu? Só que uma estava muito mais organizada e a outra não. Você entendeu? É por isso que é muito arriscado eu falar, invista isso, que você vai ter isso, sem saber o que ela tem por trás. Entendeu? Por isso que eu falo, tem que tomar um cuidado enorme em relação a querer comprar resultado e entender que existe um processo. Nossa. E marketing é tanta coisa que a gente tem que segregar em vários Não, podcasts. o pior que, tipo assim, na minha cabeça agora, eu tô com muita dúvida, tipo, querendo falar um monte de coisa, só que eu falo, pera, isso não é pra agregar eles, é mais pra agregar a mim, tá ligado? Não, mas ele pode conversar daqui a pouco. Então, hoje é dia da minha placa, cara, então eu vou ficar até as 8 horas da noite. Nossa. Fazer o quê, Que bom. Que pena. Não, então, beleza. Galera, é isso. Espero que tenha sido bem proveitoso pra vocês. Eu sei que marketing é um assunto, assim, que todo mundo tem bastante dúvida e que tem muita pergunta. Então, não fica assim receoso. Pode comentar que a gente sempre tá acompanhando os comentários, sempre acompanha o direct lá no Fala Corban também. Nosso Instagram Fala_Corban e nosso YouTube também, nosso canal. Se inscreva aí no YouTube. Isso. Então, o que vocês tiverem de dúvida e de temas pra gente retratar aqui e apresentar pra vocês, a gente sempre traz uma presença mesmo pra falar sobre o assunto. E muito obrigada pra vocês que assistiu até aqui. Boni, onde é que a gente encontra você? Ah, legal. Primeiro, eu quero agradecer muito o convite, né? Foi legal falar um pouco sobre essa experiência nossa com o marketing digital para correspondente bancário. Espero que tenha ajudado as pessoas a entenderem por onde ir e não ir também, né?
Vocês podem encontrar Hackeando no Instagram, né? No @hackeandoconsignado. E no Facebook também, a mesma coisa, @hackeandoconsignado. E temos nosso site, né? Que é www.hackeandoconsignado.com.br e no YouTube, Hackeando Consignado. Sempre Hackeando Consignado. Aí, Show. Boni. Muito obrigado. E, pessoal, também vai estar tudo isso aqui na descrição, tanto os links do Boni, quanto também os links dos nossos patrocinadores, que é o Vanguard, o melhor sistema do mercado, né? Vocês já estão cansados de saber. Telefone Hot, SIAP, FGTS, INSS, Auxílio Brasil. Auxílio Brasil e Governo. governos. Com certeza já tem governos. Porque a gente tá gravando antes, então se não tiver, cobra Chegando. o pessoal do comercial lá, vai. Brincadeira. Também temos a Max Mizzi, a nossa promotora de vendas, que patrocina aqui o nosso maior canal do correspondente bancário de podcast que tem no Brasil e no mundo. Vou ter que ressaltar isso. A Max Mizzi é a promotora de vendas. Se você quer um suporte VIP para estar atendendo todas as suas demandas, eles estão aqui, ó, com o link na descrição. Então corre lá. É isso, galera. Obrigada pela atenção e espero que vocês aproveitem todo esse conteúdo e apliquem na empresa de vocês, seja em home office ou seja em empresa já estruturada que está precisando de marketing, porque quem não precisa de marketing, né? Verdade. Todo mundo. O marketing existe desde que o mundo é mundo, cara. Não é possível. Bom, pessoal, é isso. Tchau, tchau. Tchau, tchau.